Olá, esse é o Conexão. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2015, 1 em cada 10 estudantes é vítima de bullying no Brasil. Mas no mês de maio foi publicada a lei que inclui, entre as atribuições das escolas e clubes, a promoção de ações que gerem a cultura da paz e de medidas de conscientização, prevenção e combate a tipos de violência como o bullying. Nós vamos conversar com a pedagoga, doutora em educação, Cléo Fante, sobre esse assunto. Olá, Cléo, você me ouve bem? Olá, Bernardo, como está? Tudo bem? E a todos aqueles que estão nos assistindo, tudo bem? Maravilha. Eu começo perguntando para você, essa lei ela vem num momento importante, né, em que todas essas questões de bullying, empoderamento, de tolerância estão sendo muito debatidas na sociedade, né? É verdade, essa lei ela é muito importante. A gente pode analisar sobre o prisma de que é um avanço para os estudos no Brasil de 18 anos que nós temos, em relação a outros países que estão há muito mais tempo com pesquisas, com estudos nessa área, como, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia, etc. Então, para nós que temos 18 anos de estudos no Brasil, é um grande avanço. Mas, por outro lado, também há que se pensar, será que essa lei realmente será cumprida? Ou será que mais uma lei e o seu não cumprimento? Então, é preciso que as escolas, que os clubes, que as agremiações tenham consciência e tenham total entendimento do que é o bullying. Apesar de sermos novos nesses estudos, ainda há grandes e graves equívocos em relação à temática, como, por exemplo, em relação ao que é de verdade o bullying. Agora, por um outro lado, a gente vira e mexe e escuta casos, né, de bullying acontecendo, alguns muito graves acontecendo nas escolas do país, né? Com toda certeza, o bullying é algo muito grave, aliás, é uma forma de violência e toda violência é grave. Toda violência tem que ser combatida e, sobretudo, prevenida não somente nas escolas, mas em todos os contextos sociais. Mas em se tratando de bullying que acontece entre pares, sobretudo de estudantes, no espaço escolar, nós temos que pensar que os profissionais e a escola, de uma forma geral, precisa ser capacitada para o enfrentamento, para a contenção e para a prevenção desse fenômeno. Agora, quando a gente fala em bullying, Cléo, a gente está falando geralmente de que tipo de comportamento, que tipo de agressão, que tipo de violência dessa natureza acontece nas escolas? O PISA, por exemplo, apontou alguma coisa nesse sentido? Bem, o bullying ele acontece de diversas formas. O mais comum são os apelidos pejorativos, os xingamentos, as exclusões, mas o bullying ele pode se agravar e desembocar também na agressão física, na violência psicológica, sobretudo, que o maior impacto do bullying é sobre a saúde mental. O bullying pode ser moral e, sobretudo, o virtual, que é o cyberbullying, que hoje tem muito mais bullying na internet do que no espaço físico escolar. E na internet vai se agravando, desembocando em outros fenômenos da modernidade que muitas vezes a escola e a família não está preparada para poder lidar, sobretudo as escolas. Então, mais uma vez nós voltamos na necessidade da formação profissional, não somente de professores, mas de todos que trabalham na educação de crianças e adolescentes. Como, por exemplo, o porteiro, a merendeira, o zelador ou a zeladora. Então, assim, do motorista do transporte escolar até a gestão da escola. Porque se todos não estiverem afinados, falando numa mesma linguagem, entendendo o que é bullying e tomando as mesmas medidas, dificilmente esse fenômeno será contido em nossas escolas. Pois é, e essa lei que foi publicada, Cléo, ela fala que as escolas, os clubes, eles têm que promover ações para criar uma cultura de paz. Como seria isso? Que tipo de ação pode ser proposta para gerar essa cultura? Você poderia explicar para a gente? Bem, a Lei 13.185 de 2015, ela fala sobre o Programa Nacional de Combate ao Bullying. E por meio dessa lei, todas as escolas, clubes e agremiações têm como dever o desenvolvimento de ações de combate e prevenção ao bullying pautados numa cultura de paz. Essa legislação, no artigo 4º, traz uma série de objetivos que seriam as estratégias para o desenvolvimento de programas anti-bullying ou de cultura de paz.
Então, dentre esses objetivos ou de ações que conterão os programas, estão aí a capacitação profissional, o desenvolvimento de campanhas educativas, a parceria com os meios de comunicação, o apoio aos pais, às vítimas, aos autores. Então, é uma lei bem completa. Agora, o que seria voltado ao futuro de paz? Então, no nosso entendimento, nos nossos 18 anos de trabalho em relação ao bullying, nós temos trabalhado, sim, a cultura de paz. Mas, neste momento, o nosso trabalho tem sido muito mais focado nas relações interpessoais, em especial no desenvolvimento de habilidades sociais, em especial também a civilidade. Porque hoje o maior problema que nós temos em relação ao bullying, em relação à escola, seria melhorar o clima escolar, melhorar a convivência entre os próprios estudantes. E para isso a civilidade é de suma importância, porque infelizmente a nossa sociedade, não só a brasileira, mas as diversas sociedades, a gente tem percebido que falta civilidade. As pessoas não se cumprimentam mais, as pessoas não se aproximam mais, as pessoas têm dificuldades em se colocarem no lugar da outra, de sentir as suas dores, essa dificuldade de empatia, a dificuldade de se relacionar no mundo real, no mundo virtual, a falta de respeito, de solidariedade. Então, tudo isso é um conjunto de ações que formam a cultura de paz. E também a educação socioemocional. É propiciar aos nossos educandos a oportunidade de que eles falem de seus sentimentos, para que eles sejam compreendidos. Porque meninos e meninas hoje, nós sabemos que a dificuldade bem grande das famílias em acompanharem tanto as relações sociais quanto a questão da aprendizagem, por falta de tempo, outros por falta de interesse, outros por falta de conhecimento. Então, as crianças também estão perdidas nesse mundo globalizado. Então, é necessário que o adulto as ensinem a conviver pacificamente, a conviver de uma forma respeitosa, a valorizar a si mesmo e ao outro. Então, isso são parâmetros para que as escolas possam se nortear e desenvolver ações em prol da cultura de paz. Cléo, a gente está se aproximando do final desse bloco e eu queria que você falasse bem rapidamente sobre as consequências desse tipo de comportamento agressivo como o bullying, as consequências para a criança, para o adolescente, para o desenvolvimento deles. Bem, as consequências do bullying, elas são variáveis, então cada indivíduo tem a sua particularidade e é necessário compreender que o bullying, ele pode sim gerar resultados negativos a longo prazo, inclusive além do período acadêmico. É mais comum encontrar entre as vítimas de bullying a queda da resistência imunológica, da autoestima, a dificuldade na aprendizagem, a desvalorização de si e do outro, o desgostar da escola, de permanecer na escola. Muitas crianças evadem, além dos sintomas psicossomáticos, porque uma vez que incide na autoestima, o resultado, com o tempo, seriam sintomas emocionais ou psicossomáticos, como dores de cabeça, febre, diarreia, vômito, taquicardia, sudorese, uma série de sintomas que impedem a criança de irem à escola ou de permanecerem na escola, necessitando muitas vezes de tratamento médico, hospitalar, medicamentoso, psicológico e às vezes psiquiátrico. Então, tudo isso, novamente, é muito variável entre as pessoas e tudo vai depender da continuidade, então, do tempo em que essa vítima é exposta e da gravidade das ações. Mas, em todo caso, se leve, moderado ou crônico, resulta em prejuízos, em especial também na questão da aprendizagem e do processo de socialização. Pois é, realmente tem que ser combatido com seriedade, né, Cléo? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigada. Até mais. A você de casa, obrigado também pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.